A mente, ela pode causar uma doença física? Pense nisso. Eu imagino que você tem uma resposta para isso, né? A psicologia da saúde também tem uma resposta para isso. Mas não foi uma resposta fácil de ser construída, né? Ao longo da história da humanidade, nós muitas vezes construímos uma cisão aí, uma separação entre partes. Durante muito tempo a gente pensou como coisas separadas, corpo e mente. O corpo é uma coisa, a mente é outra coisa. Lá atrás se falava em corpo e alma. Aliás, psicologia, psique do grego, alma. Então, o estudo da alma. A psicologia continua estudando a alma do ser humano. Mas alma não no sentido religioso. Entendemos alma no sentido de mente. Porém, essa separação entre corpo e mente, ela não é mais compreendida dessa forma. Hoje nós entendemos que o sujeito, ele é inteiro. A mente e o corpo físico fazem parte de uma construção individual, fazem parte do processo de construção da subjetividade. Nós separávamos, por exemplo, razão e emoção. Até hoje tem gente que fala, né? Ela é mais racional, ela é mais emocional, como se fossem coisas diferentes. Não são. São aspectos ligados à cognição. A maneira com que eu sinto faz parte da maneira com que eu penso. Quando eu administro as minhas emoções, isso é uma questão de inteligência. Nós temos a teoria das inteligências múltiplas falando um pouco sobre isso. Isso dá uma outra conversa, uma conversa boa e longa. Muitos caras estudaram essa relação entre mente e corpo. Na área da medicina, a gente tem Hipócrates como o pai da medicina, porque ele é um dos primeiros que tenta separar esse estudo do corpo, da mente, e separar de outras áreas, do misticismo, separar da religião. Ele começa a aproximar esse olhar do olhar científico. E a gente vai percebendo com o olhar científico que mente e corpo, sim, estão ligados. Freud é um outro nome importante. O Freud, quando começa a estudar a histeria de conversão, ele começa a perceber que alguns de seus pacientes, eles somatizavam, eles traziam para o corpo sintomas físicos ligados a traumas vivenciados. Então, o sujeito vivenciava um trauma e desenvolvia algo físico nesse corpo. A princípio, antes de Freud, isso era inconcebível. Não, são coisas diferentes. Até hoje eu escuto algumas pessoas falar, isso é psicológico, como se não fosse real. É real. E isso acaba aparecendo nesse corpo. Eu tenho certeza que você já vivenciou situações que te mostram claramente essa relação. Então você está tenso porque tem um compromisso importante no seu trabalho, e aí te dá um desarranjo intestinal, te dá uma dor de barriga. Você está preocupado com não sei o que e desenvolve aí uma gastrite, desenvolve uma úlcera. Outro dia eu ouvi um termo que eu não ouvia há muito tempo, úlcera nervosa. Como se toda úlcera não fosse ligada a questões emocionais, mas tem uma relação. Eu desenvolvo um câncer de acordo com o meu modo de vida. Eu sou um sujeito inteiro e eu também não desenvolvo. Por que alguns medicamentos agem de uma maneira num sujeito, de outra maneira em outra? Por que é que quando algumas pessoas entram em contato com alguns vírus e conseguem combater, outras não? Porque o sujeito está mais forte e aí ele tem maiores defesas, a imunidade está mais alta. Então, mas isso é uma questão ligada também ao que ele está vivendo. Por que quando você está triste a sua imunidade cai?
Está tudo ligado. Corpo e mente fazem parte de um sujeito inteiro. Então, quando eu vou tratar alguém, eu não posso separar isso. Eu não posso querer tratar esse corpo independente dessa mente, porque eu vou desconsiderar uma parte importante desse sujeito. Olhar o sujeito de maneira inteira. Isso tem a ver com cuidar da saúde do outro.